Precisamos entender que o mundo natural reflete o mundo espiritual. Mas se em algum momento da sua vida você tem passado por guerras espirituais, então é preciso saber se posicionar e não abrir mão dos fatores essenciais para sair vitorioso. Na vida cristã, precisamos lembrar que batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Meu irmão e minha irmã, para você que não me conhece, sou seu irmão em Cristo, Nelson Pentecoste. E se ainda você não é membro do nosso canal, ative o sininho, se inscreva para você receber mais notificações. Queridos irmãos, não é de se admirar que estamos enfrentando uma guerra espiritual. Em João 10:10, Jesus revelou o ministério tríplice de Satanás, dizendo: o diabo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo odeia o homem, porque esse foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo não escolhe idade, nem respeita ninguém. Portanto, o crente deve estar preparado para lutar contra os principados, contra o príncipe das trevas desses séculos e as hostes espirituais da maldade. Mas para lutarmos, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Queridos e amados irmãos, vejamos o que as Escrituras Sagradas nos diz em Efésios capítulo de número 6 e no verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o livro de Efésios é considerado um dos livros mais elevados de toda a Bíblia. O motivo é simples: ele nos mostra a visão de Deus acerca de algumas questões específicas. Os primeiros capítulos, por exemplo, nos revelam muitas realidades práticas de nossa vida cristã. O livro de Efésios se desenrola tratando de muitas questões práticas da igreja, como a unidade, as questões dos dons e o aperfeiçoamento dos santos. A santidade é uma delas, e sobre a questão conjugal, pais e filhos, servos e senhores, e finalmente a armadura de Deus. Mas você deve estar se perguntando: o que é batalha espiritual? Amados irmãos, a batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante as suas vidas cristãs contra as trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito não esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Sem sombra de dúvidas, seguir a Jesus é uma batalha, e a grande verdade é: a luta não acaba quando você se converte. Os verdadeiros inimigos são os espirituais. As forças do diabo querem destruir o povo de Deus, mas não devemos temermos, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Ele nos garante a armadura espiritual para ajudar a vencer todas as nossas batalhas espirituais. Amém? Com tudo isso, nós iremos aprender e eu irei abordar quais são os 6 elementos da armadura de Deus. O primeiro elemento chama-se o cinto da verdade. Queridos irmãos, devemos entender que a verdade liberta. O cinto une a armadura.
A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras são verdadeiras e estão escritas na Bíblia Sagrada. Mas você deve estar se perguntando, como é que eu devo usar? Queridos irmãos, devemos estudar a Bíblia e crer na mesma, e crer na verdade que estão contida dentro das Escrituras Sagradas. Amém? O segundo elemento chama-se couraça da justiça. Queridos irmãos, devemos entender que Jesus é a nossa justiça. A couraça protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Aleluia! Mas você deve estar se perguntando, como eu devo usar a couraça da justiça? Queridos irmãos, devemos nos arrepender de nossos pecados e crer que Jesus nos salvou. Mas você deve estar se perguntando, e o que eu devo fazer? Fazer o que é certo. Queridos e amados irmãos, o terceiro elemento da armadura de Deus chama-se sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Deixe que Deus guie o seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O Evangelho da Paz protege o seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errôneos, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Você deve evitar a maldade, deve evitar a violência e procurar promover a paz em todas as camadas da sociedade. Amém? Queridos e amados irmãos, o quarto elemento da armadura de Deus chama-se escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações do diabo. Mas você deve estar se perguntando, e como eu devo usar esse elemento da armadura de Deus? Queridos irmãos, use nas horas mais adversas da sua vida. Use nas horas da dúvida, nas horas das tentações. Escolha crer em Jesus e procure tirar as suas dúvidas para fortalecer a sua fé. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o quinto elemento da armadura de Deus chama-se capacete da salvação. Amados irmãos, devemos entender e compreender que Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Glória a Deus. Jesus nos salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Mas você deve estar se perguntando, como é que eu devo usar este elemento? Passe mais tempo em pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na plena salvação de Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o último elemento da armadura de Deus chama-se a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus e a espada do Espírito. A espada fere e defende o inimigo, defende o adversário. Aleluia! A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus. Ele dá poder para derrotar o inimigo. Devemos usar este elemento para combater as mentiras, as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Aleluia! Queridos e amados irmãos, você deve estar se perguntando, e o que eu devo fazer, irmão Nelson? Queridos irmãos, confie na palavra de Deus e somos mais do que vencedores. Amém? A armadura de Deus lhe dará vitória. Queridos irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe para mais pessoas. É importante o engajamento, a sua interação aqui no canal.
e que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Mas antes que eu encerre esse vídeo, eu quero orar por você. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento oportuno e nesta hora derradeira, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, o meu irmão, a minha irmã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos revestir da Tua armadura, Senhor, e para que no dia mau possamos estar firmes, possamos estar protegidos, possamos estar abrigados, Senhor, debaixo das Suas asas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer esta batalha travada e que toda força opressora venha a ser bloqueada e destruída de todas as áreas da nossa vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a Sua armadura estará permanente nas nossas vidas por meio da Tua palavra. Tudo isso te pedimos para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.